Conforme vem sendo informado pela Rádio Tropical, existe uma dívida de 55 milhões de reais da Prefeitura de Ipatinga com o Hospital Márcio Cunha. E nesta quarta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa para esclarecer como está a atual situação dessa dívida com o município. Você confere a entrevista agora com o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Flaviano Ventorim. Uma data, esse valor já chegou no passado a mais de 60 milhões, porque todo mês vence, todo mês tem que entrar dinheiro. Então, um mês sobe, paga um pouco, depois vence mais outro, então é uma conta corrente, né, onde eu produzo, o hospital produz, né, emite nota e tem que ocorrer o pagamento. O que acontece é que hoje nós temos um contrato de aproximadamente 14 milhões de reais e a gente está recebendo 10. Mês. A turma me corrige aqui. Então a gente tem um contrato mensal de 14 milhões e estamos recebendo 10. E isso vai causando um acúmulo de dívida. E a fundação tem um limite, né? Então o que a gente menos quer é que a fundação passe, né, a não conseguir honrar com seus compromissos. A fundação é uma instituição muito grande. Eu sempre falo que eu queria ter uma fundação dessa na cidade onde eu cresci. Um hospital como esse, que atenda esse volume de pacientes. Obviamente, a gente tem problemas no dia a dia da operação, mas é um baita de um hospital. O primeiro hospital acreditado nível 3 pela ONA, é um dos maiores hospitais do estado de Minas, um dos maiores do Brasil. Então, a gente é um hospital que assim, ele tem que ser olhado com um olhar de cuidado, né? Porque se uma instituição dessa aqui quebrar, isso é pior do que cair um avião. Então a gente tem um cuidado. Nós temos 5.500 funcionários. Nós temos mais de 600 médicos. Fornecedores tem um monte. Ainda não temos nenhum atraso de pagamento, mas começa a comprometer. E como nós temos um plano de saúde, nós temos uma série de regras que a gente cumpre, de dinheiro que a gente tem que deixar aplicado, enfim. Então, assim, a instituição ela é muito grande e tem uma série de riscos e cuidados que tem que se tomar. Então, meu fluxo de caixa, quando eu falo meu é da fundação, é um fluxo de caixa muito perigoso. É um fluxo de caixa que ele é sensível. Ele é sensível a um bloqueio judicial, ele é sensível a não recebimentos. Então, a gente mapeia todos os riscos da instituição e hoje, dentro do contexto da dívida, a prefeitura passa a ser um grande risco, porque chegamos a 57 milhões semana passada. Entre sexta e segunda houveram 2 pagamentos de 18, então, e houve vencimentos também. Então, no frigir, das contas, hoje nós estamos com um débito de 43 milhões. Só que nós temos a vencer até final do mês mais 7. E nós fomos hoje conversar com a prefeitura. Essa coletiva de imprensa seria na segunda, pedido da prefeitura. Nós postergamos para que houvesse tempo hábil da gente fazer uma reunião. Fizemos a reunião hoje. E aí foi esclarecida a fala do prefeito, porque, na verdade, o acordo desta outra dívida, que é do Estado, a ideia é que parte desse recurso seja ajude a pagar essa dívida com a fundação, e a gente quer mais que as coisas deem certo. A gente não está aqui para discutir política. Sou só um prestador de serviço. Então, o nosso papel aqui, como maior prestador de serviço e de alta complexidade da região, é prestar o serviço e receber o que é de responsabilidade do órgão contratante. Então, nós não estamos aqui para discutir política, quem é oposição, quem não é. Nós temos um trâmite que sentar com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, de novo, nada é pessoal. Quem está aqui sentado não é o Flaviano, quem está aqui é a Fundação São Francisco Xavier, e quem está sentado lá não é o Gustavo, quem está sentado lá é o município de Ipatinga. Então, a gente teve uma conversa muito franca hoje. Houve o compromisso do município em buscar uma solução para pagar. É o que eu tenho hoje. Não há uma data de previsão de pagamento, não há ainda uma definição.
há uma continuidade do pagamento do que vem se pagando, mais ou menos uma média de 10 milhões, né? Só que nós temos vencimentos de notas que a gente vai emitindo de serviço prestado, que vão até dezembro, né? E isso pode, sim, causar um problema que pode ser um aumento da dívida atual da Prefeitura com a Fundação São Francisco Xavier. Então, é um momento em que a gente está preocupado, é um momento em que a gente acende um alerta, porque final de ano é um período em que o fluxo de caixa ele acaba sendo mais apertado. Então, nós temos pagamento de 13º, nós temos convenção coletiva da categoria da saúde, que acontece agora, novembro, dezembro. Então, é um momento que a gente tem um fluxo de caixa muito mais complicado. Então, a gente espera uma solução. Essa solução, pelo que nos foi repassado hoje, passa pela Prefeitura, passa pela Câmara Municipal, porque existem questões orçamentárias, e aí eu entendo um pouco essa questão, porque o município ele pode ter o dinheiro, mas ele tem que ter o orçamento, e aí há alguma falta, né, dentro do que tem de orçamento, não é o que tem a pagar, e assim, mas esse problema não é da Fundação, né? Assim, sendo muito objetivo, muito claro, o problema não é da Fundação. A Fundação está aqui prestando serviço. Se eu não posso comprar no supermercado, eu não vou no supermercado. Né? Assim, é uma conta que... Só que do outro lado nós temos a população de todo o Vale do Aço. Quando eu falo só do hospital, de modo geral. Mas quando eu trago a oncologia, eu estou falando de quantos municípios, Alexandre? Estou falando de 87 municípios que mandam paciente para ser tratado na oncologia aqui da instituição. Então, é uma responsabilidade muito grande que está em jogo. Né? Então, a gente tem um hospital complexo, nós temos uma população que precisa, e a gente precisa resolver essa questão. E a gente, então, desta forma, né, explicou tudo isso de novo para a Prefeitura. Nós tínhamos ido em julho conversar com a Prefeitura, a gente já sinalizava um aumento significativo dessa dívida. Em 2024, de 23 para 24, nós tivemos o mesmo problema. Antes das eleições, boa parte da dívida foi paga, nós ficamos com 5 milhões só em aberto. E aí virou 2025, a dívida crescente mês a mês. Em julho nós voltamos, vários ofícios, explicamos de novo o risco que a Fundação estava. De julho para cá, mais ofícios e nenhuma resposta. Então, a coisa acabou apertando. Né? Aí, sempre que há um movimento, né, da população, né, de imprensa, as coisas começam a andar. Então, nós fomos chamados hoje. Não, como eu falei, não tem uma solução, não tem uma data, não tem nada ainda. Então, a Prefeitura ficou de dar uma resposta. A gente vai aguardar esses prazos, mas a sinalização é que a dificuldade continua até que se consiga resolver o problema. Então, nós sinalizamos que nós faremos o possível para resolver a questão do acordo com o Estado. Então, não há, por parte da Fundação, nenhuma dificuldade em resolver o problema desta primeira dívida. Então, assim, o que eu falei para o prefeito hoje eu não quero saber de onde vem o dinheiro, eu só quero que a Fundação receba o que é dela. E aí a gente vai fazer o possível para ajudar né, dentro do que for, né, da responsabilidade da Fundação em facilitar qualquer trâmite. Da minha parte, acho que é isso. Não sei se eu esclareci, mas eu queria deixar vocês muito à vontade para perguntar e tirar as dúvidas a respeito do assunto. A Fundação vai parar, né? Hoje, não. Hoje não há esse risco. Tá? Agora, se chegar no momento em que a Fundação tiver de escolher entre botar um paciente para dentro, eletivo, sem medicamento ou com funcionário sem receber, aí eu tenho que tomar uma decisão. Então, assim, num futuro, se essa dívida crescer, pode ser. Mas esse tipo de decisão, ele não é tomado de um dia para o outro. Vocês fiquem, eu acho que
Disso a população tem que estar muito tranquila, né? A população tem que acompanhar. Uma instituição que nem a Fundação, ou que nem o Hospital Márcio Cunha, o nível de responsabilidade dela é muito grande, né? Porque não é só com Ipatinga, é com Fabriciano, com Timóteo, com Santana do Paraíso, Caratinga, né? Com os 80 municípios que vêm da oncologia. Então, parar só por parar ou ameaçar, então da minha boca eu nunca falei que o hospital ia parar. O dia que eu falar vai parar, vai parar. Então, e aí assim, de novo, nós não estamos aqui em briga política de ninguém, não quero, se alguém não gosta do outro lá, na questão política, não temos nada com isso, né? O dia que eu falar, a instituição vai parar, você não tem dúvida de que vai parar, porque eu já parei outros hospitais. Então, o dia que eu chegar e falar assim, ó, chama uma coletiva de imprensa porque nós vamos parar o Hospital Márcio Cunha, eu não vou parar a urgência e emergência. Tem uma cadeia de atividades que vão acontecer. Mas, por enquanto, não está na nossa pauta parar o hospital. Por isso que a gente vem tentando sempre falar com a prefeitura. E aí, existe um papel que é do Conselho Municipal de Saúde, que é da Câmara dos Vereadores, que é acompanhar os pagamentos da prefeitura aos seus prestadores. Então, assim, eu acho que não tem muito mistério, não. Então, tem um problema de orçamento, tem que sentar a prefeitura, tem que sentar a Câmara, tem que tomar uma solução, né? E a gente, por enquanto, o único penalizado é o Hospital Márcio Cunha, porque a população está sendo atendida, a gente continua pagando o salário de todo mundo e ninguém está tendo prejuízo nessa história. Ah, mas eu tenho um tio que está há 3 anos esperando. Veja, esse processo não é meu. Quem regula o paciente para cá é o município. Então, a gente está aqui trabalhando dentro do que tem do contrato. O contrato está sendo executado, a gente faz todo o monitoramento, mesmo não recebendo, mesmo com dívida, a gente está trabalhando e vamos seguindo. No dia que a gente não aguentar, a gente chama todo mundo, avisa o Ministério Público, avisa a Prefeitura, avisa o Estado, avisa o Ministério da Saúde, e fala, ó, tal dia o hospital para. Hoje a gente tem sustentabilidade para aguentar. Meu problema é se eu tiver um revés, se tiver um bloqueio. Não consigo te precisar isso hoje, não. Tá? Mas o dinheiro é finito. O dinheiro não aceita desaforo. Então, o risco nosso vai ser a partir do momento em que eu pagar 13º, né? Eu tenho uma primeira parcela de 13º agora, 30 de novembro, tem uma segunda no dia 20 de dezembro, tem folha no dia 5, a gente paga aqui o salário no dia 30, eu não espero o 5º dia útil. A fundação paga no dia 30. Então, dia 30 tem primeira parcela do 13º, salário do mês, dia 20 de dezembro, segunda parcela do 13º, dia 30 de dezembro, salário de novo. E aí tem a convenção coletiva que, se tudo der certo, a gente fecha dezembro ou janeiro no mais tardar. Então, assim, aí eu vou ver o tamanho da porrada que nós vamos tomar. Porque depende do fluxo de entradas. Se o município manter pagamentos, então, assim, se a dívida chegar em 70 milhões, eu não sei o que eu vou fazer. Então, tudo vai depender do fluxo de caixa.